Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe grandemente. Gênesis capítulo 4. Verso 1. Adão conheceu intimamente Eva, sua mulher. Ela engravidou e, tendo dado à luz a Caim, disse: Alcancei do Senhor um filho homem. Tornou ela a dar à luz a outro filho, Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Tempos depois, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe da gordura das primeiras crias de suas ovelhas. E o Senhor acolheu bem Abel e sua oferta, mas não acolheu a Caim e sua oferta. Por isso Caim ficou furioso e ficou com um semblante abatido. Então o Senhor perguntou a Caim: Por que você está irado? Por que estás com o semblante abatido? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Mas se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e o teu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Pai, obrigado pela tua palavra. Nós pedimos entendimento, capaz de transformar a nossa vida, nossa mente, nossos sentimentos e o nosso comportamento. E é em nome do teu Filho que nós oramos. Amém. Hoje eu quero falar sobre adoração a Deus e como a adoração a Deus interfere diretamente na maneira com a qual nós vivemos. Hoje o Senhor me acordou às 4 da manhã e só me deixou dormir lá por volta das 7, 8 horas de novo. Não sei se você já passou por isso, né? Ô Senhor, me deixa dormir. Porque querer orar eu não quero. Não orei. Queria voltar a dormir, ele não deixou. E ele só ficou remoendo as minhas emoções, essas emoções que eu compartilhei com você. E enquanto eu pegava no sono novamente, Deus falou sobre o tipo de qualidade de amor que nós temos por Ele e pelo próximo. E tudo isso é nutrido a nós por meio da adoração. Como eu sempre digo, a nossa adoração a Deus não é uma necessidade dele. Deus não carece de ser adorado. Deus não precisa da nossa adoração. A nossa adoração a Deus não atribui nada a Deus. Então, se Deus não carece da nossa adoração, nós precisamos interpretar o motivo pelo qual nós precisamos adorá-lo, porque é uma ordenança bíblica a nossa adoração a Deus. Mas o nosso grande problema é que também nós pensamos adoração apenas no âmbito musical, como se a adoração fosse aquilo que nós cantamos a Deus. E não é por esse caminho que eu quero ir. Eu quero mostrar para você que a sua adoração a Deus não depende do que você canta, mas depende daquilo que você se torna. Você pode cantar bem e ser uma pessoa péssima. Isso é fruto de uma adoração a Deus que não funciona. É idolatria. Adoração que não te transforma é idolatria. Porque toda adoração ao Deus vivo transforma o adorador. Se não há transformação, é ídolo. Por mais que esse ídolo seja Jesus. É por isso que nós temos uma igreja grande e rasa. Porque ela pratica mais idolatria e critica os irmãos católicos. Irmãos, pastor, irmãos. Se você souber o que o Espírito Santo está fazendo na igreja católica, você se envergonharia de ser evangélico. Por isso que eu disse domingo passado, eu não sou evangélico. Eu sou filho de Deus e discípulo de Jesus. Meu irmão, se você souber o que Deus está fazendo na igreja católica, e eles ainda, os nossos irmãos, têm uma vantagem em cima de nós. Qual é a vantagem? Os ídolos deles não falam.
E os nossos falam. Aí o apóstolo disse: o ídolo em si mesmo não é nada. Então os nossos irmãos estão em vantagem. Olha, idolatria, idolatria, idolatria. Meu irmão, não cabe nesse culto. Mas se eu mostrar para você o quanto você é idólatra, você sairia triste, tristinho desse culto, viu? Por isso que Jesus Cristo falou sobre espírito e verdade em João capítulo 4, lembra? O Senhor busca os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E isso não depende da música, depende da essência. O que eu faço em nome de Deus transforma aquilo que eu sou. E por que Caim e Abel? Porque aqui está o típico comportamento idólatra, que foi de uma oferta a um homicídio num curto período de tempo. E eu já preguei sobre isso há uns 4, 5 anos atrás, e isso aqui mexe demais comigo. Por isso que ser evangélico somente pelo viés religioso e ideológico é muito perigoso. Não é o caminho certo para validar a fé. E o que é ser evangélico? É ser um cristão constante, leitor da Bíblia, membro de uma igreja, contra ideologia de gênero, dizimista, ofertante, intercessor de missões. Tudo bem. Aleluia. Glória. Mas a pergunta que não cala é: onde nasce isso? Qual é a origem disso? Vem de onde? Do caráter de Jesus em você? Dos sentimentos de Jesus em você? Ou só de uma prática religiosa? Porque um exemplo da prática do nosso combate às práticas pecaminosas do mundo. Jesus não fazia isso sem lágrimas, irmão. Jesus não combatia o erro sem sentir o impacto da pessoa que estava praticando o erro. Jesus chorava. Porque Jesus não queria estar certo. Jesus queria salvar pessoas. Mas muitos de nós estão debatendo, se posicionando para ganhar o debate e não para salvar a vida. A gente quer estar certo. Por exemplo, voltando à crítica a mim e aos meus companheiros como pastores. Fique de fora um pouquinho como ovelha, tá bom? Estou falando de nós. Amado, você acha que se Jesus estivesse aqui, o maior combate de Jesus seria dizer o que está errado ou praticar o que é certo? Me ajuda aí. Pelo que você conhece de Jesus, pela Bíblia e pelo seu relacionamento com Ele. Amém? Você acha que Jesus mais combateu o erro ou combateu o erro ao praticar a verdade? É uma boa reflexão, né, para nós. Então, se Jesus estivesse entre nós hoje, Ele estaria dizendo: isso é errado, isso é errado, isso é errado, vocês vão para o inferno. Ou Ele estaria provando através do comportamento dEle que aquilo que você está fazendo é errado, mas você pode olhar para Ele e saber para onde ir, porque a prática dEle é o caminho certo. Mas, por exemplo, para muitos de nós como pastores, nós combatemos o erro, mas você olha para mim e fica confuso, porque a minha vida contradiz a minha própria pregação. Ué, ele está dizendo que o trem é pecado, mas eu olho para ele e na vida dele eu não consigo ver o certo. O que é o certo?
Porque foi aquilo que Jesus falou, ó, vocês colocam um fardo insuportável sobre as costas dos homens, mas nem com um dedinho vocês querem mover. Então diga, nenhum problema, diga que está errado. Mas ao olharem para você, que vejam o certo. Igual eu conversando com um pastor de uma mega igreja em BH, e ele disse, às vezes é confuso para a gente quando a gente entra na tua rede social. Aí eu ri e disse, confuso por quê, pastor? Porque numa semana você está combatendo a ideologia de gênero, na outra você está abraçado com um gay. Aí a gente não entende. Aí eu falei, eu que não entendo vocês. Uma semana você está lá dizendo, é a família, glória. Aí a gente acha que você, sei lá, é de direita. Não, não sou de direita nem de esquerda, eu sou de Jesus. Eu vou combater o erro? Vou. Eu vou defender a verdade? Vou. Eu vou cair num debate? Vou. Mas eu continuo chorando. Eu não perdi as minhas lágrimas. Porque num dia que um crente, principalmente pastor, perder suas lágrimas, a sua fé já começou a fracassar, ela está falida. Porque eu não consigo dizer que uma pessoa vai para o inferno sem sentir ela em mim. E se eu estou sentindo ela em mim, eu tenho que fazer algo. Charles Spurgeon, um pastor batista há 200 anos atrás, disse que os homens saltem por cima dos nossos corpos para poderem entrarem no inferno. Porque nós estaremos diante dele clamando, ei! Ele diz que os homens saltem por cima de nós. Então eu estou criticando a mim, por isso que eu mandei você ficar de fora. Quantos pastores estão engajados nessa prática? Salte por cima de mim. Você quer ir para o inferno? Quero. Mas você vai ter que pular por cima de mim, porque eu não vou deixar, não. Por isso que no domingo passado eu disse a você que eu chamei um cara de otário que traiu a mulher. E eu gostei tanto disso que eu estou escrevendo um livro. Que livro, pastor Anderson? Você é um otário. Quem não estava aqui domingo passado, qual é a lógica? O irmão estava na igreja traindo a esposa dentro da igreja com as mulheres da igreja. E nenhum pastor teve coragem de falar nada, só eu. O que você falou, pastor Anderson? Você é um otário. Aí minha esposa falou, e se o cara não converter? Eu falei, de 10 pastores, se 9 amaram e não deu jeito, que tal um chutar a bunda dele para ver se dá jeito? Mas por que eu chamei ele de otário? Porque eu estou sentindo o problema dele, irmão. Acabei de entrar nas minhas redes sociais e o que tem mais lá é desgrameira da prática masculina, violência, morte. 2 mulheres fazendo trilha. Um grupo de homens mataram as mulheres no meio da mata. É porque eu estou chorando. Se eu estou chorando, eu estou sentindo. Se eu estou sentindo, eu estou lá importando com a reputação. Pastor, você é um pastor chamando um camarada, uma ovelha de otário. Irmão, não fica escandalizado com um pastor chamando uma ovelha de otário. Fica escandalizado pelo motivo pelo qual um pastor está chamando uma ovelha de otário. É isso que deveria escandalizar você. Porque chegou um pastor para mim, famoso, dizendo, eu estou escandalizado, você chamou o irmão de otário. Eu falei, eu estou escandalizado que você não está escandalizado que ele está traindo a esposa dentro da igreja. Principalmente se for bom dizimista, aí que não tem confronto mesmo. Aí eu estava em casa pensando hoje, eu disse, Jesus, você deixa eu lançar esse livro? Deixo. Então eu vou lançar. Você é um otário. Março nas melhores livrarias.
E ainda tem um subtítulo: seu pênis não é o seu líder. Se um homem for liderado pelo seu pênis, ele não consegue liderar mais nada na sua vida. Então você, homem, não nasceu de novo para ser liderado pelos seus instintos, mas pela natureza de Jesus depositada dentro de você. Mas vamos voltar ao tema para a gente não... Traz um café para eu me acalmar. Estou ficando nervoso, não estou? Mas eu amo sua vida. Por isso eu não estou nem aí para a minha reputação. Tá friozinho. Jesus Cristo quer ser adorado, porque enquanto você o adora, Ele te transforma. E aqui há a diferença entre Caim e Abel. Eu já dei flashes para você do meu pensamento sobre esse contexto. Um deu a Deus apenas com suas mãos, e aqui que está o fundamento do ser evangélico, performance. A gente pode ficar domesticado a uma rotina espiritual, sem necessariamente sermos transformados pelo Espírito Santo de Deus. Virou rotina. É mais um culto, mais uma oferta. Já sei o que está escrito nesse versículo. Aí você perdeu o poder de impacto. A Bíblia não mais escandaliza você, no bom sentido. Ela não mexe com as suas estruturas. Você não lê mais o livro chorando, porque você crê que é Deus falando com você, com as suas estruturas de pensamento, com as suas estruturas existenciais. Deus não vai mexendo mais com você. Aí você faz de maneira negligente, displicente, de qualquer jeito, as coisas de Deus. Mas o outro não. O outro conseguia ainda considerar as coisas de Deus sagradas. E não deu apenas as mãos, mas deu o coração ao Senhor. Adorou o Senhor. Então a pergunta que seu pastor faz nessa noite é: você tem plena consciência que você é um adorador de Deus? Não com as suas músicas, mas com as suas ações? Porque se você não consegue adorar Jesus, você não consegue amar a Deus. Se você não consegue amar a Deus, você não consegue amar o próximo. Foi o e-mail que o Espírito Santo mandou para mim na madrugada. As pessoas não estão amando o próximo porque não me amam, e não me amam porque não conseguem me adorar. É tudo uma questão de adoração. Por exemplo, eu estou escrevendo 3 livros sobre masculinidade bíblica. Os 3 serão lançados juntos em março. Por exemplo, quando o marido não consegue ser um bom marido, antes de tudo é uma questão de adoração. Porque a esposa como eu disse no domingo, é a vertical. O símbolo da nossa fé, que é a cruz, é primeiro o quê? Vertical e depois horizontal. Todo o nosso problema social, emocional, doméstico é um problema horizontal. Os nossos problemas estão aqui, mas os nossos problemas só existem porque vai mal aqui, ó. Antes de eu ter um problema com você, eu tenho um problema com quem? Antes de eu ser um mau marido, eu estou sendo um péssimo o quê? Adorador. Então tudo tem uma raiz, e a raiz é a nossa relação com a nossa fonte. É isso aqui que eu sempre explico. Deus é energia, a igreja pode ser até a tomada. A nossa adoração é o quê? É alguém, um pastor, um líder, plugando a tomada na fonte. E o equipamento voltando a funcionar. Então o marido não consegue ser bom marido porque ele é um péssimo adorador. O problema dele não é com a esposa, é com Deus.
Minha esposa perguntou hoje, e isso e isso? Eu falei, se o ser humano vai bem com Deus, ele aguenta qualquer coisa nesse mundo, irmão. Então tem vários casamentos que não funcionam. Mas se houvessem adoradores dentro da relação, dá para aguentar. Enquanto Deus for amado, a gente consegue suportar pressões. Então a nossa vida, ela não vai bem, a gente não consegue amar o próximo. É os 2 maiores mandamentos da lei, lembra? Jesus, quais os 2 maiores mandamentos da lei? Ele diz, um é semelhante ao outro. Primeiro, se ama a Deus acima de todas as coisas, depois o próximo como a si mesmo. Então, eu não consigo me relacionar bem com o outro, não consigo amar o outro porque não ama a Deus, e não ama a Deus porque não consigo adorá-lo em espírito e em verdade. Por mais que eu cante bem, meu caráter não vai bem, porque eu não estou fazendo a coisa certa, com o sentimento certo, com o motivo certo. E essa oferta de Caim e Abel é a melhor plataforma para a gente entender o que é adoração. A adoração não é o que você faz, é de onde você faz. A adoração não é a sua oferta, é de onde parte sua oferta. Então, há discussões teológicas porque Deus aceitou Abel, porque Abel derramou sangue. E a oferta do Antigo Testamento tinha que ter sangue para tipificar Jesus. E Caim deu do fruto da terra, deu legumes, frutas, verduras, hortaliças. E não tem sangue. Por isso que Deus aceitou um e rejeitou o outro. Mas quando você lê os Salmos 51, que é os salmos do pedido de perdão de Davi pelo adultério cometido e pelo homicídio cometido, Davi quebra essa lógica. Porque Davi diz que Deus não come a carne do animal nem bebe o sangue do animal. O derramar de sangue podia até tipificar Jesus. Mas Deus, quando pede a oferta, não tem o foco no elemento, tem o foco no motivo. E o motivo vem de onde? Do coração. Você pode dar uma porta para Deus e Deus dizer, que oferta linda. Você pode não dar nada a Deus. Igual eu sempre cito, né, na igreja de um amigo nosso, o pastor William Prata. 6, 7 anos atrás, eu fui numa conferência lá, aí no momento de oferta, as pessoas ofertando, e lá o ofertório é um balaio grande de artesanato, né? E um jovem levantou e veio andando, e a gente falou, o que é que vai dar aí? E o jovem não botou oferta nenhuma, ele entrou dentro do cesto, de cabeça para baixo. E talvez foi a melhor oferta da noite, porque ele diz, eu não tenho R$1, não trabalho, não tenho mesada, não vou para casa a pé quando o culto terminar, mas eu te amo, eu te quero, e o menino pulou dentro do cesto. Então Deus não recebe o elemento da oferta, Deus recebe a origem daquilo, o ato, a atitude, eu estou querendo amá-lo. Isso é adoração. Quando você faz a melhor coisa para a glória de Jesus, isso é adoração. Quando você não grita em homenagem a Jesus, você está adorando, você sabia? A pessoa merece que você grite, porque ela despertou a ira em você. Aí você diz, ela merece que eu grite, mas eu não vou gritar por causa de Jesus. É um ato de adoração. Essa pessoa merece que eu bote o carro por cima dela. Todo mundo aqui passa por esse sentimento, não passa? No trânsito, né? Vou matar agora. Aí depois de alguns segundos você diz, não, Jesus merece que eu não mate essa pessoa, não vou, deixa quieto. O casamento é o que tem uma frase minha que eu vi hoje no Instagram. Trânsito e família são os dois maiores avaliadores de nossa santificação. Você quer ver se Jesus transformou a gente? Quero. Se avalie no trânsito e no casamento. Aí você pode dizer, sou crente, irmão. Porque é igual um homem de Deus, perguntaram para ele, você já teve vontade de divorciar? Ele disse, nunca, só de matar.
Quem se identifica? Dá um glória. Aleluia! Que uma outra fase minha que eu vi hoje é: se está casado há mais de 5 minutos, já tem motivo para pedir divórcio. Ô, gente, ninguém é tão perfeito assim não, irmão. Depois de 5 minutos que diz sim, você vai olhando aquele defeito que era bonitinho porque você estava apaixonado no namoro. Igual hoje, aquela, ela tem o olho de Tandera. Ô mulher tribulada, moço. É de tipo assim, um vício comportamental de suar o nariz em qualquer lugar e meter o dedão no que tiver. Se eu tiver perto de panela, eu na panela, no chão e por aí vai. Mas toda vez que eu sou o nariz, está o olho de Tandera lá, assim, ó. Igual hoje eu andando, aí pá, meti nas panelas. Quando eu olho, a bicha aqui na minha frente, na rede, me olhando. Então, tem gente que quer divorciar porque um aperta o creme dental no meio e o outro no fim, irmão. Vícios irritantes. Então, 5 minutos depois, o vício que era bonito na paixão, olha que bonitinho, ele tira a meleca. Você quer matar a pessoa depois de que casa, irmão. Então, é um avaliador poderoso da nossa santidade, é o casamento. E o trânsito? Eu nunca vi alguém sem emoção no trânsito. Todo mundo tem emoção. Até o que não tem emoção aprendeu a bloquear porque tem emoção, entendeu? Nada está acontecendo, entendeu? Porque se decidir ter emoção, quer matar. Então, toda a nossa qualidade de vida depende da nossa qualidade de adoração. Só consigo amar a você se eu conseguir amar a Deus. Só vou conseguir me dedicar a você se eu conseguir me dedicar a Deus. Só conseguirei pagar o preço por você se eu conseguir pagar o preço por Deus. Somente assim. Porque muita da nossa adoração estética também está ligada à nossa culpa. Por exemplo, as nossas emoções por vezes afloram na adoração, não porque amamos ao Senhor, mas porque estamos culpados. E a culpa não é um elemento da nossa adoração. O elemento da adoração é o nosso amor. É por isso que a gente está cantando muito, está cantando bem, e aquilo não consegue mexer com as nossas estruturas de vida na segunda-feira. Porque a gente não adorou porque ama, a gente adorou porque está culpado. A ceia. Quer outro avaliador? Nós nos remoemos em arrependimento, não porque amamos a Jesus, porque se amássemos a Jesus, nem pecado nós tínhamos cometido. Então a gente está remoendo a culpa para poder participar da ceia. Mas se eu tiver uma boa notícia para te dar, mas você já fica com medo de ser heresia. E é uma boa heresia, irmão. O pecado, ele não tira a tua salvação. Ele tira a tua plenitude de vida. Não é assunto de hoje, a gente pode desenvolver muito bem o pensamento em outro momento. O pecado não impede aquilo que você recebeu de graça, que é a salvação. O pecado impede de você reinar. Irmão, eu não sei se você entende a profundidade do que eu estou dizendo, mas a principal dor de quem foi liberto na cruz é, mesmo sendo liberto, decidir viver como escravo. Deus
tirou as correias, tirou as cadeias, abriu a cela e disse: pode sair. Mas recebendo o veredito de Deus que nós somos inocentes no sangue dele, perdoados, justificados, podendo ter um estilo de vida extraordinário, ainda optamos a viver como se nós estivéssemos escravizados. Isso também nutre a nossa adoração. Eu não sei se você vive assim, mas eu adoro Jesus por amá-lo. E por que eu o amo? Porque a santidade é uma verdade. Eu não serei perdoado, eu já fui perdoado. Eu não serei santo, eu já sou santo nele. Eu não serei suprido e próspero, eu já sou nele. Então, quando eu coloco diante dele, eu não me coloco em culpa, porque a culpa já foi aniquilada no sacrifício. Eu me coloco em gratidão. Foi o que Paulo perguntou aos Romanos no capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? Então, tinha gente perdoado, ainda decidido viver no pecado. Ele diz: de modo nenhum. Nós já estamos mortos em Jesus e triunfaremos juntamente com Ele. É aquilo que eu falei a você alguns domingos atrás. Viva à altura daquilo que Cristo conquistou para você. Você não será alguém, você já é alguém nele. Ele não conquistará algo para você, ele já conquistou algo para você. Mas a nossa performance de santificação e de adoração é para a gente obter um perdão que já nos foi dado. E isso só aumenta os nossos problemas. Porque a nossa adoração a Deus não é para convencê-lo de algo que ele já foi convencido há muito tempo. Por isso que Jesus Cristo disse: está consumado. Ou seja, ninguém deve mais nada para Deus. Nele, em Jesus Cristo. Vão para Jesus Cristo que os débitos estão pagos. Se arrependam em Jesus Cristo e os débitos estão pagos. Nasçam de novo em Jesus Cristo e o débito já está pago. Está consumado. Ninguém precisa fazer mais nada a não ser perder para o vencedor. Vão para Jesus, percam para Ele e a vida de você está garantida. Essa é a boa nova do Evangelho. Eu não tenho que fazer mais nada. Tem. Só perca para o vencedor. Para você se tornar mais que vencedor, você precisa se tornar mais que perdedor para Jesus Cristo. Perca para Jesus e você vence. E eu gosto demais do diálogo de Deus com Caim. E também se encaixa muito no que nós estamos tratando hoje. Cadê seu irmão? Faz parte da nossa santidade também, olha. Faz parte da nossa adoração. Cadê seu irmão? E quando você vive em pecado, o que você diz a Deus? Acaso sou eu tutor, babá do meu irmão? Ou seja, quando você está em pecado, você não se preocupa com ninguém. Portanto, não se preocupar com alguém já é pecado, porque você, como religioso, está só contabilizando os pecados do mal. Mas vamos hoje contabilizar os pecados do bem? O que você deixou de fazer também é pecado. Cadê seu irmão?
Por que seu semblante está abatido? Deus pergunta. E aqui eu quero colocar alguns pontos que vão definir nossa adoração e nossa santidade. Quando nós somos verdadeiros adoradores e verdadeiros santos, nós não só choramos com os que choram, mas também nos alegramos com os que se alegram. Como eu sempre cito, nosso caráter como povo de Deus não é revelado só em chorar com os que choram. Ele é testado principalmente na alegria com os que se alegram. Porque chorar, quase todo mundo vai conseguir. Agora, torcer junto e trabalhar para o benefício de outra pessoa, para nós pastores isso é quase demoníaco. Nós não trabalhamos para aquilo que não levamos o mérito. Só nos empenhamos naquilo que comandamos. Se nós pastores não liderarmos, não fazemos nada em prol do reino, só se eu for o líder. Vamos interceder pelo país? Não, só se minha igreja estiver na frente e eu for o cabeça. Vamos fazer isso, isso e isso? Não, só se a minha igreja... Isso não é adoração nem santidade. Por que seu semblante está abatido? E por que o de Caim estava abatido? Porque ele foi rejeitado e o irmão louvado. E se ele fosse santo e adorador, ele ia ficar alegre pelo irmão e ficar triste por si, mas perguntar a Deus: Deus, você me rejeitou, por quê? Então me ajude a fazer a coisa certa do jeito que o Senhor quer. Não, mas a partir disso ele tramou a morte do irmão. E o segundo fundamento da nossa santidade, da nossa adoração, é o nosso bom procedimento. O verso 7 ele perguntou: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Então, o bom procedimento no texto não é a oferta, porque a oferta foi dada. Então, se o bom proceder é dar para Deus, o dar para Deus já estaria resolvido. Deus receberia a oferta e não falaria nada. Então, se Deus não quis a oferta, o bom procedimento não é a oferta, é o espírito da oferta. É o motivo da oferta, é o coração da oferta. E o terceiro e último fundamento é: o pecado jaz à porta, mas é tua responsabilidade dominá-lo. Então, outro fundamento da adoração e da santidade é: quais as suas reações quando você faz o que Deus quer que você faça? Como seu coração reage? Seria à toa que Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, mandou você se esconder quando fizesse o bem? Porque imagina, eu postei isso e não se sinta censurado, porque pode ter outro significado. Continue fazendo se você achar que seu coração é puro e íntegro. Mas imagina, nós postamos foto orando. Nós postamos foto adorando. Que doideira! Quem tirou essa foto nessa hora? Tipo, 1, 2, 3, quando eu ajoelhar, você tira a foto. Porque existe uma vaidade pecaminosa quando a gente faz a coisa certa. E a coisa certa também pode continuar sendo pecado. Por isso que a adoração a Deus não é a coisa certa sendo feita. É o que está acontecendo dentro. Porque eu posso orar e não estar orando. Por isso que Jesus Cristo disse: você pode estar fazendo isso para ser visto. Quando sua mão direita fizer, oculte a esquerda. Quando você jejuar, lave o rosto. Então,
junta esse amontoado de verdades que o seu pastor disse hoje e entenda o porquê as suas relações estão ruins com o próximo. Casamento não está bom, caráter não vai bem, postura não vai bem, testemunho está caído, nada funciona. O seu problema não está no problema. O seu problema está na sua relação com Deus. Porque se o seu altar não estiver bem, nada mais estará. Se não estiver alinhado com Deus, o que estaria alinhado? Ó Deus, me dê amor por fulano. Não, seu problema não é amor com fulano, seu problema é amor a Deus. Porque se você estivesse amando a Deus, Deus já estaria transformando seu coração. É por isso que o Evangelho mandou amar inimigos, porque se eu estou vindo do amor a Deus, você pode fazer contra mim o que você quiser. Eu só vou me ofender se a minha relação com Deus estiver ruim. Não é que você não pode, não é que você não vai, mas a profundidade da ofensa que eu gero em você é avaliada pelo nível da sua adoração a Deus. Se eu te ofendi muito, a sua adoração é pouca. Você não é um ser sem sentimentos. Amém? Você tem sentimentos, vai ficar chateado, zangado, ofendido, decepcionado. Mas se a ferida que o outro te causou é muito grande, ao ponto de ser irremediável, seu problema não é com essa pessoa, seu problema é com Deus, porque Deus mandou a gente amar os inimigos. Por isso que Jesus conseguiu, Estevão conseguiu perdoar os assassinos deles. Porque eles estavam bem com quem? Com os homens? Estavam bem com Deus. Então, se você continuar sendo religioso, você vai continuar indo de uma oferta a um homicídio. Como Caim foi. E Deus não quer apenas que você faça, Deus quer transformar você. Deus quer mexer por dentro das suas estruturas. Até o nosso conhecimento de Deus, quando não é governado por adoração, vira um problema muito grande. Você já conheceu gente conhecedora de Bíblia arrogante? Quem aqui já viu, levanta a mão para mim. Muita gente. E gente com conhecimento bíblico humilde, alguém também já viu? Muita gente também. Há um conceito teológico e filosófico exercido por alguns teólogos até para dominar o nosso conhecimento de Deus, que eles chamam de teologia orante e oração teologante. O que eles querem dizer? Toda vez que você partir para o conhecimento teórico de Deus, faça isso em espírito de oração. E toda vez que você orar a Deus, busque um embasamento teológico. Então, quando você orar, você não ora desconectado de um fundamento, mas também quando você buscar conhecer, você não busca sem amor. Então, por exemplo, no Brasil é raro. Um dos caras que me inspiram nisso é o reverendo Antônio Carlos Costa. Presbiteriano, está sofrendo pra caramba porque voltou no PT. A igreja caiu matando em cima dele. Mas é apaixonante a maneira com a qual aquele cara se refere a Jesus, às escrituras sagradas. Eu peço você para segui-lo no Instagram. Cada vídeo curto e cada reflexão que você fala, meu Deus do céu, que é um escândalo por si só, porque alguém que é teólogo é tendencioso a ser o quê? Orgulhoso. E não quebrantado de coração. Então você vê um cara com a biblioteca daquele tamanho, mas com um coração quebrantado,
Então eu quero encerrar mostrando isso para você. Seu problema não está no problema, seu problema está no seu relacionamento com Deus. Seu problema não está no dinheiro, no casamento, no namoro, no noivado, na igreja, no trabalho, na política, no momento. Seu problema está em Deus. Está falhando na horizontal porque está falhando na vertical. Não está dando certo aqui porque está tudo errado aqui. A adoração é o nosso maior problema. Falta de quebrantamento de coração é o nosso maior problema. Você concorda comigo que você tem chorado menos? Concorda comigo? Concorda comigo que orações, vigílias de oração, cultos de oração, departamentos de oração não são buscados com muita frequência hoje pelo crente moderno? Concorda comigo? Concorda comigo que a nossa adoração ela se tornou extremamente estética, musical, e ela não envolve mais o nosso coração? Por exemplo, as nossas igrejas ficaram pretas, negras. Aí e nós já passamos por isso e foi didático. Quando nós saímos de Taguatinga para cá, galera, pintamos tudo de preto. É a moda do momento. Com 2 semanas vindo para cá, o meu espírito já clamava. O quê? É sério que vocês me amam tão pouco que para me adorarem vocês precisam apagar as luzes para que os homens não vejam vocês? Porque eu fui convencido por um pastor que disse: é melhor a igreja ser preta e apagar as luzes, porque as pessoas adoram com mais confortável. Aí eu falei: verdade. Aí com 2 semanas Jesus me perguntou: eu sou tão inadequado a vocês que vocês precisam me adorar no escuro. Aí eu disse: pinta a igreja de novo. Aí o povo disse: que pastor gastou um dinheiro para pintar de preto, agora vai gastar outro dinheiro para tirar o preto. E eu disse: mais luzes. Aí botava luz. Ainda está escuro, mais luzes. Aí o povo não entendia. Por que esse pastor maluco quer mais luzes? Porque, irmão, se Jesus não pode te ver adorando a Ele no domingo, o que as pessoas estão vendo na tua vida em adoração na segunda? Se você quer adorar a Jesus na igreja escondido, seria à toa que a sua vida está como está a segunda? Porque você não está adorando aqui, que é o lugar coletivo da adoração. Você está adorando lá, no claro. Você está adorando lá enquanto você briga com a esposa. Você está adorando lá quando você está num trabalho infernal. Então, se você precisa adorar Jesus escondido na igreja, você está adorando Jesus escondido em qualquer outro lugar. Você virou um crente 007, um agente secreto da Nova Jerusalém. Aí caramba, Jesus. Os nossos problemas estão na nossa relação com Jesus Cristo. É como eu tenho dito nas últimas semanas, nós pastores tiramos a ofensa do Evangelho. Não queremos mais ofender ninguém. Queremos que todo mundo fique na sua, fique de boa. Mas Jesus não quer que você fique de boa. Jesus quer transformar você. Jesus quer mudar a sua vida. Jesus quer transformar a sua natureza. Jesus quer trazer do escuro para a luz. Porque
se você não pode aqui, para eu ver, seus irmãos verem sua paixão por Jesus, apaga a luz que o irmão é tímido. Aí no escuro o irmão chora. No escuro o irmão levanta a luz. Você está vendo que o problema não é o problema, mas há uma didática até na nossa estética atual da igreja. Quem aqui na segunda de manhã dá um glória? Aquela falou que foi no mercado e a mulher cantando obra no meio do mercado. Quem aqui está orando por aí? Quem aqui tem coragem de sair com a sua Bíblia hoje pela cidade? Nós estamos tão escondidos que a nossa Bíblia entrou no aplicativo e não quer sair mais. E você não vê crente mais carregando sua Bíblia pela cidade. Você não vê crente orando. Você não vê crente dando glória. Porque uma coisa boa do Daciolo, um monte de problema, eu acho que aquele cara tinha. O problema que ele não tinha era a vergonha. Glória a Deus. De vez em quando, em algum lugar na cidade, eu dou um grito. Pastor Anderson, e daí, irmão? Não é que o grito vai resolver, mas eu não me envergonho do que me salvou, não. Os meus filhos às vezes perguntam, por que o pai está cochichando? E aquela diz, está cochichando? Não, está orando. Parece que está cochichando. Estamos orando pouco e chorando pouco. E a gente está perguntando, Jesus, por que esse problema? Adoração, irmão. Porque quem não pode ser visto adorando num domingo, não vai querer tomar novas atitudes durante a semana, para que ele seja louvado, para que ele seja conhecido. Glória mesmo, aleluia mesmo, oro mesmo. Ora em línguas, ora em línguas. É doideira, é a doideira que me transformou. Eu adoro mesmo. Irmão, eu trabalhava numa loja de tatuagem há 15 anos, botando louvor lá de David Keeler, e muita gente se converteu. Era um impacto fulminante. A pessoa entrar numa loja de tatuagem esperando qualquer coisa, droga, sexo, violência, e tem um cara com a Bíblia cantando, quero te ver, quero te beijar, quero te abraçar, eu quero te ver. E o povo olhava, cara crachá, tem alguma coisa errada. Você está com vergonha de adorar Jesus, irmão. Esse é o motivo dos seus problemas. Eu não vou aceitar o suborno, porque eu sou crente, eu sou adorador de Jesus. Eu não vou aceitar esse contrato errado aí não. Por quê? Não, eu sou crente. Não vou aceitar isso aí não. Eu sou cristão. Não vou aceitar dessa maneira não. Eu adoro a Jesus. É com ele nosso problema. Eu queria colocar o motivo do meu problema em outra pessoa, mas eu tenho que reconhecer que meu problema é com ele. Se eu estiver bem com ele, com quem eu estaria mal? O próximo está te vendo assim, ó. Aleluia. As pessoas estão te vendo de segunda assim, ó. Louvado seja o nome do Senhor. Se você é empresário, teus funcionários estão vendo você segunda-feira, 7, 8 da manhã, fazendo a primeira coisa da sua vida, que é isso aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Postaram uma foto essa semana de um vendedor de empada na praia. O cara chegou com um carrinho, parou o carrinho na praia. Sabe o que o cara fez? Ajoelhou, botou as mãos no carrinho e ficou minutos adorando a Jesus. E o povo filmando, falou que aquele cara levantou, pegou o carrinho e num tiro de 10 minutos, ele foi assaltado de compra, o povo comprando as empadas.
Sabe qual é o seu problema? Eu quero encerrar, mas o Espírito não está deixando não. Você virou crente Nutella, irmão. Esse é seu problema. Você não é mais crente raiz. Você tem vergonha da palavra que transformou a sua vida. Você tem vergonha do Deus que morreu para te salvar. Porque tá fora de moda ser crente. Você tá na escola escondido, você tá no trabalho escondido, você tá na faculdade escondido. Ninguém sabe que você é crente, porque você não quer se posicionar para não criar problema. Deixa a Bíblia no aplicativo para não ofender ninguém. É dessa aqui para maior que você deveria ter, ó. Essa aqui ainda tá pequena. É dessa para maior. É crente? Sou. Crê em tudo? Até na capa. Segue tudo? Sigo. Esse é seu problema. Seu problema é um problema de adoração. Porque foi Jesus que disse: aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Então Deus tem uma herança para você. Aí Jesus disse: não libera não, ele está com vergonha de mim. Ele está me negando, portanto eu nego ele aqui em sua presença, Pai. Bloqueia a conta dele. Tem saldo e você não pode acessar porque está bloqueado, porque Jesus não está indo com a sua cara. É por isso que seu casamento não está indo, suas finanças não estão indo, sua vida está parada. Porque você não está adorando. Porque enquanto você adora, ele desbloqueia o saldo. Pode usar, meu filho. Quem aqui tem as moral de orar Todo mundo tira o lucinho de tempo, né? Mas há 20 anos, quando eu me converti, meu irmão trouxe um DVD daquele camarada alvoroçando no aeroporto. Quem aqui tem as moral de orar no aeroporto? Eu conheci um amigo meu que quando ele pegava voo ou um ônibus... Pessoal, seguinte, sou crente, servo de Jesus, filho de Deus. Se eu não orar, vai morrer todo mundo. Então, olha só, eu tenho que orar porque Deus está comigo, o Espírito está comigo, vai estar todo mundo protegido. Alguém não quer oração? Ninguém orava. Quer todo mundo proteção aí? Aleluia, quero. Então dá as mãos aí e vamos orar. Deus, um filho teu está nesse ônibus, esse ônibus não vai bater, ninguém vai morrer, esse avião não vai cair, glória a Deus. Aí um chorava, o outro convertia. Você vê hoje crente fazendo isso? Porque todo mundo quer ir para a igreja para adorar no escuro. E ninguém está adorando ele no claro. Quem aqui como casal está orando junto? Aí você quer o gabinete para resolver seu casamento. Olha aí. Quem aqui está orando junto como casal? Glória. Então você está vendo que o problema não está no problema? O problema está antes. Pastor, ore pelas minhas finanças. Suas finanças adoram Jesus? Porque, meu irmão, você quer uma tática para nunca entrar em problema? Se anteceda a eles adorando Jesus naquela área. Pastor, eu nunca queria viver crise financeira. Então que tal começar hoje se arrependendo e começando a adorar Jesus com o teu dinheiro? Então o problema nunca chega. Mas quando o problema chegar, se chegar, você tem sócio. E o sócio é Jesus. Porque se você não deixou Jesus sozinho naquilo que Jesus queria fazer no mundo, Jesus não vai deixar sozinho na hora que você precisar. Quando está no namoro, fica futucando os buracos do outro. Aí quando casa, diz: olha aqui que a gente está divorciando. Não, por que você chamou Jesus para entrar na relação no namoro? Por que só dá o problema para Deus? Por que não dá a solução?
se anteceda aos problemas. Como, pastor Anderson? Adore a Jesus. Adore a Jesus. Adore a Jesus e tema a Deus. 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 Eu não vou enfrentar o problema não, pastor Anderson. Não. Porque até o problema com a presença de Jesus é o início da solução. Porque foi a palavra que disse em Romanos 8: todas as coisas cooperam para o bem dos que amam. Então até o que está dando errado, se Jesus estiver dentro do barco, está dando certo. Está dando errado para poder dar certo. Porque se não der errado, ele não vai mexer com as estruturas que ele quer mexer dentro de você. Então, para te fazer vencer, infelizmente, em algumas áreas que você não quer aprender voluntariamente, ele vai te fazer fracassar. Para você se sentir impotente, então clamar a ele. Porque quando você estava bonzão, podendo resolver por conta própria, você abandonou ele. Então ele sabe que se não derrotar você, ele não vai fazer você vencer. Então até o que está dando errado, Senhor, estou adorando, tenho ministério, estou dizimando, estava bom quando eu estava desobedecendo. Passei a obedecer, começou a dar tudo errado. É porque antes de dar certo, a Vera tem que dar errado. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. Então, se você ama Jesus, nada está dando errado. Você pode não aguentar esse momento. Igual eu disse, para mim dezembro foi o pior mês do meu ano. Mas sabe por que dezembro está sendo o pior mês do meu ano e foi o mês que ele mais me pediu? Foi o mês que mais eu fiz sacrifícios por amor a ele. Sabe por que dezembro está dando tudo errado? Para poder dar tudo certo em 2019, coisa linda. É o que eu sempre digo, o que ele pediu para você, ele pavimenta seu futuro com aquilo. O que ele está pedindo para você é o elemento da construção do seu destino. Então, se ele não entristecer você, ele não vai te fazer sorrir amanhã. Antes de te aprovar, ele tem que decepcionar você. Acho que foi o Mateus hoje no discipulado que a gente teve na padaria. O que eu disse para você no domingo? Se o diabo não está perturbando você, vocês viraram amigos. Eita, macho. Pastor Anderson, eu sou tão crente que o diabo não me perturba. Irmão, vigia para ver se vocês não viraram amigos. Que o irmão deu um carro domingo, irmão. E foi uma semana atribulada. E o que eu disse domingo? A tribulação antecede a porta da cidade prometida, da terra que mana leite e mel. Quando está atribulado demais, entenda algo, ou é Deus ou o diabo. Qualquer um dos dois, você tá bem. Se Deus está perturbando você, tá bom. Se o diabo está perturbando você, tá bom demais. Por quê? A pressão de ambos sinaliza que você está próximo de algo. Então, se é Deus pressionando, é Deus treinando para que a bênção não destrua você. Se é o diabo pressionando você, é o diabo querendo te iludir que Deus não respondeu. Mas ele só está perturbando porque ele está vendo o mundo espiritual conspirando em ter um favor. Então ele está vendo no mundo espiritual que está perto. Aí ele pressiona você para você desistir. Deus pressiona você para testar você para a bênção. E o diabo pressiona você para você desistir da bênção, sabendo que ela está próxima. Então você está bem de qualquer jeito. Se Deus não perturba você, você não é filho. Está escrito em Hebreus que Deus açoita o filho que ama. E se o diabo não está perturbando você, vocês viraram bons amigos. Viraram sócios. Adore a Deus e tema.
Adore a Jesus e tema a Deus. Pastor Anderson, eu fiz a coisa certa e não senti nada. Aí o irmão me perguntou: o que fazer, pastor Anderson? Aí eu disse para ele: irmão, domingo eu dei um carro de 120 mil. Você sabe o que é isso? Você sabe a dor que é isso? Você quer que nessa hora Deus libere quase uma como é que fala? Lá do samba? Uma escola de samba. Olha o crente como ele é, a cabeça dele. Eu fiz o que Deus pediu. Aí na hora eu quero que Deus mande uma orquestra assim, ó. Aleluia! Como Anderson é crente, glórias, aleluia! Eu quero que o céu inteiro se dobre a mim, porque eu sou o cara. Eu acabei de fazer algo que poucas pessoas fazem. Aleluia! Glórias ao meu nome. Você sentiu o que, pastor Anderson? Nada. E segunda-feira eu já estava esquecido que eu dei. Eu senti nada. E se eu não sentir nada, eu estou pronto para receber o que Deus quer que eu receba. Porque se eu estivesse sentindo, eu estava reprovado. Porque a palavra diz que o justo vive pela... Eu fiz a coisa certa, eu fiz o que Deus me mandou fazer. Portanto, do jeito dele, na hora dele, quando ele quiser, se ele quiser, ele fará algo ao meu favor. Mas o crente quer fazer a coisa certa e Deus, com a escola de samba celestial, os anjos, vai sentir nada. Você quer ser um cristão pleno? Você quer ser um cristão maduro? Você vai andar sem sentimentos, muitas vezes. Só com a convicção que você fez o que Deus mandou você fazer. Eu temi a Deus, eu adorei Jesus. Eu não estou vendo com os meus olhos físicos o que Deus prometeu, mas eu descanso em sua palavra, eu descanso em sua promessa. Eu fiz a coisa certa. Uma vez um pastor amigo meu foi pregar e disse: você tem que sentir Deus enquanto você ora, porque eu sinto, eu choro. Aí meu pastor na sequência foi lá e despregou o irmão. Meu pastor disse: tem dias que eu oro 8 horas por dia, e tem dias que eu acabo de orar 8 horas por dia e sinto o pior ateu do mundo. Aí eu digo para mim mesmo: o justo vive pela fé. Eu fiz a coisa certa. Eu fiz o que a Bíblia me mandou fazer. Eu fiz o que Deus me mandou fazer. Alguma coisa em algum lugar está acontecendo. Eu não preciso ver, eu não preciso sentir. 8 horas de oração não voltarão vazias, porque a palavra diz. Porque toda vez que você adorar a Deus, você vai querer uma experiência. E a Bíblia não manda você ter uma experiência. A Bíblia manda você ter uma obediência. Você tem que fazer. Você não tem que sentir fazendo. Você tem que simplesmente fazer o que Deus quer que você faça. Graças a Deus, porque eu tive o pastor que eu tive, o treinador que eu tive. Ele disse: quase todo dia eu acordo me sentindo o pior ateu do mundo. Eu acordo e o diabo já chega dizendo: Deus não existe, Deus não é bom, e eu não acredito que você vai voltar para essa igreja de gente ingrata para fazer de novo aquilo que eles não vão recompensar. E ele diz que o diabo fica nessa ladainha meia hora. E ele senta e diz: é, diabo, verdade, o povo não honra como deveria. O povo não responde como deveria. Eu não estou sentindo Deus como deveria. Mas ele diz que depois de meia hora decide levantar,
liga o som, ou às vezes sem música, começa a dançar e a rir forçadamente. Ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha. E depois de meia hora ele está dançando a Vera no espírito, rindo a Vera no espírito, dizendo: o justo vive pela fé. Você não anda pelo que você sente, você anda pelo que você crê. E você crê em Deus. Então tema a Deus e adore seu Filho. Você pode ficar de pé.